Oi pessoas, eu sou a Helena Tavares e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje é mais um vídeo do quadro O que é ou o que foi alguma coisa, algum assunto aí na literatura. Então, o vídeo de hoje na verdade é meio que uma continuação do primeiro vídeo aqui desse quadro. Se você chegou aqui no canal agora, não sabe o que é o quadro, tá aqui sugerido o primeiro vídeo do quadro em que eu, na verdade, expliquei o que era o quadro e tal, como é que ia ser. Então eu recomendo que você também assista esse vídeo aí. E esse vídeo eu vou deixar também recomendado aqui, vou deixar na descrição do vídeo o vídeo anterior desse quadro, o vídeo anterior a esse, em que eu falo sobre os gêneros literários e me aprofundo mais no gênero narrativo, explico coisas como tipos narrativos, falo o que realmente é romance dentro da literatura, né, da teoria literária. E esse vídeo aqui, na verdade, eu vou falar sobre os elementos narrativos que eu tinha mencionado no outro vídeo, mas eu falei que eu não ia entrar muito neles porque, né, não era sobre isso especificamente o outro vídeo e também ia ficar muito longo, então eu queria fazer um vídeo só sobre isso. Então, dando um resuminho pra também não ficar jogado aqui, né, existem três gêneros literários, né, que seria o narrativo, o lírico e o dramático. Dentro do gênero narrativo, que na verdade o nome gênero narrativo já diz tudo, né, tá dentro dele textos que são, no caso, narrativos, né, que contam uma história, são ficcionais, enfim. Então, dentro desse gênero narrativo, a gente vai ter os tipos narrativos, que aí no caso seria o romance, a novela, a crônica, o conto, a fábula, o ensaio e o que é que eu tô esquecendo? A epopeia. E aí dentro de cada texto narrativo, não importa... Bom, no caso da crônica, não necessariamente ele vai ter todos os elementos que eu vou falar aqui. Não necessariamente todo texto narrativo vai ter os elementos que eu tô mencionando aqui, ou do jeito que eu vou mencionar aqui, enfim. Mas assim, de forma geral, os textos narrativos vão ter esses elementos narrativos aqui, que aí eu vou entrar neles agora. E os elementos narrativos seriam, no caso, o enredo, o tempo, o espaço, os personagens e... o que é que eu tô esquecendo? E o narrador. O mais importante eu esqueço, que é o narrador, tá ligado? Ah, sim, um aviso importante que eu esqueci de dar antes de começar. Tudo que eu vou estar falando aqui, eu tirei majoritariamente desse livro aqui. Eu vou deixar a referência dele aí na descrição, tá? É um livro muito bom pra se você quiser começar a ler sobre formas narrativas e tal. É um livro bem resumidão mesmo, com a linguagem bem tranquila de acompanhar, tá? Então é ótimo pra quem tá começando a ler. Assim como no outro vídeo, nesse daqui também tem coisas com certeza que eu também li em outros lugares e tal, enfim. Mas vamos lá para o primeiro elemento narrativo, que é o enredo. Então, o que seria o enredo? O enredo seria a história em si, né? Seriam os fatos colocados aí numa ordem pra gente, que vai formar, né, a história. Então o enredo é isso, é a sequência de fatos. E aí dentro do enredo a gente tem algumas coisinhas, como, por exemplo, a verossimilhança, que é, na verdade, a lógica interna do texto, né? Então, não necessariamente as coisas que acontecem no texto têm que ser reais, têm que ser de acordo com a realidade, eles têm que fazer sentido dentro daquela realidade ali. Bom, agora talvez eu esteja falando uma grande besteira, mas é uma coisa que eu tava falando com meu namorado um dia desses, que eu não sei se isso se encaixa no conceito de verossimilhança, mas eu penso que é assim, por exemplo, num universo como o universo dos Vingadores da Marvel, tem coisas ali que não vão fazer sentido nenhum se você tirar do filme e for analisar com o mundo real. Mas dentro do universo em si vai fazer sentido, mas aí eles realmente nos filmes às vezes fazem coisas que não fazem sentido com o próprio universo, aí eu fico chateada, porque assim, tipo, eu não te peço pra fazer um negócio que faça sentido no mundo exterior, sabe, no mundo real, mas eu peço que você siga a lógica que você colocou ali no universo. Então, enfim, verossimilhança, de forma geral, é a lógica dentro do texto, a lógica interna daquele universo ficcional. Mesmo que o universo seja super realista, ele não é necessariamente a realidade. Então a verossimilhança vai ser a lógica interna, eu tô me repetindo. Aí o enredo a gente também pode dividir em algumas partes, que não necessariamente vai seguir essa ordem, não necessariamente vão ter todas essas partes. Eu acho que depende muito do autor, da história, depende de muita coisa. Mas geralmente tem essa estrutura, que é o que? A exposição, a complicação, o clímax
E o desfecho? A exposição, no caso seria a introdução, né? A gente conhecendo o universo, os personagens, essas coisas. A complicação seria o princípio, né? É aquilo que... Eu não lembro onde é que eu li isso, ou ouvi alguém dizendo que... ou se foi o meu professor que falou, não lembro mais, que uma história, para ser interessante, tem que ter algum tipo de complicação. Porque se for uma história sempre maravilhosa, só sobre coisas boas, não fica tão interessante. E não necessariamente a complicação vai ser uma coisa de outro mundo, ou sei lá, uma coisa muito triste. Mas tem que ter alguma coisa pra, sabe, tem que ser aquela faísca que vai acender realmente a história. O clímax seria o momento, assim, né, que tá tudo... é o clímax. Gente, a palavra já diz tudo, né? E o desfecho é o desfecho, é o final da história, quando tudo se resolve ou não, né? Pode ser um final aberto. Vamos lá pro próximo elemento narrativo. O próximo elemento é o tempo. E aí, no caso, nesse caso aqui, o tempo seria o tempo fictício. E o tempo diria respeito à época em que a história se passa, né? Se passa nos dias de hoje ou, sei lá, em 1900 e bolinha. Diz respeito sobre a duração também da história, né? Se a história se passa em um dia, em uma semana, em um ano. E também, e aí é a coisa mais interessante, a gente também pode ter o tempo cronológico ou o tempo psicológico. No caso, tempo cronológico seria a gente acompanhando os fatos na ordem que aconteceu. E o tempo psicológico não necessariamente vai nessa ordem. O próximo elemento narrativo, que é o espaço, eu até coloquei aqui espaço versus ambiente, né? Porque espaço não é a mesma coisa que ambiente, mas os dois estão presentes no texto narrativo. O espaço é onde se passa a ação. Seria algo mais concreto, digamos assim. Mas o ambiente, ele tá mais voltado para uma coisa mais psicológica. Um ambiente meio que junta o espaço e o tempo, acrescenta um clima. Então, assim, o ambiente tem a ver com, sei lá, a condição socioeconômica, a condição psicológica, com valores morais, com religiosidade. Então, o ambiente é um pouco diferente de espaço, não é necessariamente a mesma coisa. E o narrador e o personagem, assim como o tempo, o espaço, essas coisas, tudo que eu tô falando aqui, dentro dos estudos literários, a galera escreve, assim, muita teoria e tem uns textos, assim, bem... quase filosóficos mesmo, assim, sobre essas coisas, né? Mas eu não vou entrar nisso porque eu queria fazer um vídeo mais expositivo mesmo aqui, explicando de uma forma bem prática e fácil. Até porque eu também não sou, assim, especialista nessas coisas, eu não sou doutora, tá, gente? Mas aí agora eu vou falar sobre o narrador e sobre o personagem de uma forma bem superficial, assim, mas é só pra dar uma introdução no negócio, dar um gostinho. Vamos lá. O narrador quem é? É quem narra a história, né? Quem vai contar pra gente a sequência dos fatos, quem vai ditar o tom da história. Então o narrador pode ser em primeira, em segunda ou em terceira pessoa. Geralmente é muito incomum a gente ver narrador em segunda pessoa. Tem vários nomezinhos, assim, para diferentes narradores, de acordo com a definição que cada teórico dá, enfim. Mas, basicamente, a gente pode ter narradores na primeira, segunda e terceira pessoa. Aí podemos ter narradores que são personagens secundários, ou seja, são personagens que estão contando a história do protagonista, mas eles não são o protagonista da história. Pode ser o protagonista, né, da história, mas também pode ser que o narrador não faça parte da história. E aí, dependendo de como a história é narrada, tem, assim, várias formas que você pode chamar o narrador, que aí os teóricos dão definições diferentes, né? Tipo, tem um nomezinho específico para narrador que, por exemplo, é imparcial, ou narrador que é completamente parcial e coloca as suas opiniões numa história que, mesmo que seja um narrador em terceira pessoa, sabe? Enfim, é bem interessante, tem bastante disso. Mas enfim, vamos pros personagens, que é o último elemento narrativo. A gente pode definir os personagens de acordo com algumas coisas diferentes, como, por exemplo, a caracterização deles. Se são personagens em que se leva um tempo maior pra estudar ele, pra mostrar características mesmo deles, pode ser chamado de personagem tridimensional, ou então personagem redondo. Ou então, se são personagens que não ganham muita atenção no texto, que a gente não tem a oportunidade de conhecer muito, que não tem várias camadas, né, que não são tão complexos, aí geralmente pode se chamar de personagens quadrados, ou então
bidimensionais, depende, né, de quem tá falando, enfim. Aí também podem ser definidos de acordo com valores morais, né, de acordo com o juízo de valor que a gente faz deles, que aí no caso seria o herói, o anti-herói e o vilão. No caso, o herói seria aquele personagem que tem características que são meio que superiores a um grupo que ele faz parte. No caso dos super-heróis, por exemplo, se chama de super-heróis porque aí eles já são mais super do que os heróis, né? No caso se chama de super-heróis por quê? Porque eles têm poderes sobre-humanos, mas eles também têm uma moral, assim, intacta. São pessoas, assim, ou deveriam ser pessoas incríveis. Um anti-herói seriam pessoas que estão não necessariamente tem essa superioridade que o herói tem, né? É justamente o anti-herói. Nossa, realmente me deu um branco agora, eu não sei como explicar um anti-herói. Porque o anti-herói a gente torce por ele não é uma pessoa necessariamente ruim, mas ele também não é uma pessoa maravilhosa. Ele é um herói com muitos defeitos, digamos assim. E o vilão é o vilão, né? A pessoa que a gente realmente consideraria ruim, que a gente não torceria. E aí o que é interessante que eu vou entrar nessa questão de vilão e antagonista, se são a mesma coisa ou não. Vou falar um pouco sobre a minha opinião nesse assunto. Mas vamos lá. Deixa eu explicar primeiro o que é antagonista, né? A terceira forma que tinha aqui no livro para você definir os personagens seria de acordo com a importância que eles têm na história. Ou seja, se eles são os protagonistas, no caso, o personagem principal, né, que a gente acompanha e tal. Se seria o antagonista, ou seja, o personagem que é o oposto do protagonista, né, que as ações se opõem ao protagonista, ou então que sua, sei lá, personalidade se opõe, ele é a oposição do protagonista, ou um personagem secundário, que aí seriam os personagens que têm importância, mas não tem tanta, enfim, e aí varia, né? Tem vários tipos de secundário. Mas vamos lá. Pra mim, na minha humilde opinião, porque nesse livro, Cândida, que eu esqueci o sobrenome dela agora, me perdoe. Quando ela define um antagonista, ela fala que o antagonista se opõe ao protagonista. Massa. Mas aí ela diz que ele seria, então, o vilão. Só que vilão, a palavra vilão, ela vem muito de um juízo de valor, vem muito da questão moral, assim como herói ou anti-herói. Então, assim, se por exemplo, alguma história, alguma narrativa tiver como protagonista o vilão em si, então o antagonista seria, no caso, o herói, não é? Pelo menos na minha cabeça é isso. Na minha cabeça, antagonista e vilão não é a mesma coisa, assim como protagonista e herói não é a mesma coisa. A gente definir antagonista como vilão, na minha humilde opinião, eu acho que é muito simplista, assim, porque realmente, antigamente, e até hoje, é muito mais comum a gente ter como protagonista o herói, porque a gente vai sentir empatia, né? A gente vai torcer por ele. Mas é inegável que tá se crescendo cada vez mais o número de narrativas, não só na literatura, mas no cinema, na TV, que trazem o vilão como personagem principal. Acho que eu falei tudo, gente. Esses foram os 5 elementos narrativos. Finalizando aí o assunto do vídeo passado desse quadro aqui do canal. Eu novamente espero que eu tenha explicado direitinho. Por favor, comentem aí embaixo se eu expliquei bacana, se o vídeo ficou bacana. Enfim, eu espero que eu tenha atiçado a curiosidade de vocês para ler mais sobre isso. Eu espero que eu tenha ajudado também, se vocês estavam procurando um conteúdo mais específico sobre isso. Eu espero que tenha sido um vídeo interessante. Bom, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.